Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez passando por aqui para trazer uma revelação da parte do Senhor para os nossos corações. Eu tinha feito um shorts e postado dizendo que eu ia gravar um vídeo para entregar uma palavra e suas confirmações bíblicas. Existe, irmãos, para essa visão que eu tive, onde o Deus que falou comigo, confirmações bíblicas. Existem duas explicações, dois sentidos de explicações. Irmãos, eu tinha postado um shorts onde eu falei que Deus me deu a palavra véus. Fiquem nesse vídeo e vejam o que Deus quer falar ao teu coração. É um ministério pequeno, sim, é um ministério que está começando, mas Deus tem feito grandes coisas nos bastidores, tem preparado esse momento. E a palavra que Deus me deu foi a palavra véus, mas eu vou ler Mateus 27:51, já antecipando, fala assim, que o véu que nos separava do Senhor, ele foi rasgado. E esse véu, irmãos, em Mateus 27, no versículo 51, é simbólico. Deus queria nos dizer que Ele estava nos dando acesso diretamente ao Senhor. Por quê? Porque antigamente existia, nos nossos antepassados, esse costume de quê? De fazer sacrifício de animais. E acabou. Jesus foi o sacrifício vivo. Deus nos deu o seu Filho amado como sacrifício para quê? Para que a gente tenha livre acesso a Ele. Direcionamento também da parte do Senhor Jesus através do Espírito Santo. E o Senhor fala assim, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que obedecer tudo que sai da boca do Senhor Jesus, da revelação do Senhor. E esse livre acesso foi rasgado, né? A gente tem esse livre acesso. Antes o véu existia, precisava do sacrifício. Agora foi rasgado, o véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso ao Senhor. Para que esse livre acesso, irmãos, aconteça ainda, a gente tem que obedecer à voz do Senhor, né? Como eu já disse. Irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 14 em diante, vai falar de outro tipo de véu. É aí onde o mistério que Deus quer falar aos nossos corações vai acontecer. Como assim, Kaliene? Existe véus satânico. Por quê? Porque o inimigo, ele é invejoso. O inimigo, ele é invejoso. E se a gente der legalidade, se a gente quebrar princípios, se a gente der brecha a ele, esse véu satânico vai existir. Como assim? Quando Deus me dava a palavra véus, ele estava falando isso ao meu coração. Quando ele me deu a palavra véu, ele estava falando que esse véu satânico nos separa dele. Que esse véu cega o nosso entendimento em relação ao que ele está nos passando. Mas não foi quebrado, Kaliene, o véu não foi rasgado. Foi rasgado, mas para você permanecer ligado ao Senhor, você vai ter que tirar esse véu. Que véu é esse? O véu da desobediência, o véu da dúvida, o véu da incredulidade. Deus está nos pedindo um novo posicionamento. Você que tem ministério, Deus pode levantar quem Ele quiser. Ele pode fazer isso, mas Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você
compreenda com clareza o que ele está lhe revelando. Exemplo, às vezes Deus nos dá a palavra, Deus fala em visão, Deus fala da forma que Ele quer, né? E se Ele nos der 3 palavras, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo. E eu não estava compreendendo o que o Senhor queria passar. E Ele disse que existia véus que cobria a minha visão. Entendeu? Então, para mim passar, eu tenho que ter vivido, mas eu tenho que melhorar. E agora eu compreendo, porque eu não estava entendendo. Aí, irmãos, Deus está nos cobrando um novo posicionamento. Um novo posicionamento. Fechar as legalidades, as brechas, para que Ele fale e você compreenda com clareza. Deus me revelou, eu só compreendi isso. Eu não vi direito. Deus, Ele mostra com clareza, Ele quer fazer. Quem é que dificulta o agir de Deus? Somos nós mesmos. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, para ficar mais claro o que Deus quer falar aos nossos corações. Veja só, no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Coríntios 14, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Para a gente ficar em Cristo, a gente tem que estar nos princípios do Senhor. Quando eles fazem a leitura, não é revelado, quer dizer, eles não compreendem. Quem era que não compreendia? Os judeus. Por quê? Porque o coração estava endurecido. Existia desobediência, mas os sentidos deles se embotaram, não entenderam. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. O mesmo véu permanece. Não é isso que eu disse no começo do vídeo? Não foi rasgado? Foi rasgado, é o livre acesso. Tem um precinho a se pagar? Tem. Mas é para o nosso próprio bem. Quando você começa a obedecer, você vai ter paz em meio às guerras, né? As guerras. Você vai compreender o que o Senhor quer falar. No 15 fala assim, mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A Bíblia fala do coração endurecido, né? Quando esse coração está endurecido, esse véu permanece. Não compreende. Fala das sementes. Quando o coração é duro, não tem como a semente entrar e brotar. Não é verdade? No versículo 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Tá vendo só, irmãos? Quando se convertem ao Senhor, esse véu é retirado. Irmãos, que palavra gloriosa, que entendimento glorioso, não é verdade? Porque quando, porém, se converte ao Senhor, é ao Senhor. Aí, esse véu é retirado. Me converti ao Senhor. Me converter é fazer a vontade do Senhor. Agora, esse véu foi retirado. O véu que nos distanciava de Jesus, ele foi rasgado. Podemos passar, mas para que a gente permaneça sempre na vontade do Senhor, né, nos mistérios do Senhor, para que a gente compreenda a voz do Senhor, os direcionamentos do Senhor, porque fala que quando eles liam, eles não compreendiam,
porque esse véu permanecia no coração deles. Quando eles se converteram verdadeiramente, esse véu foi retirado. Então você vai compreender as coisas do Senhor quando você se converter verdadeiramente. Você se converter verdadeiramente e com clareza. Se você é convertido, se tiver alguma brecha, alguma coisa, vai ter que fechar essa brecha para que você compreenda com clareza. Irmãos, eu quero que, finalizando esse vídeo, que o Senhor abençoe você grandemente, que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê, em nome de Jesus, discernimento, direcionamento em todas as áreas da sua vida. Fica na paz do Senhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E vamos esperar Deus falar, nos direcionar, para que eu venha fazer outros vídeos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, porque só assim o ministério do Senhor cresce ainda mais, e alcança outras pessoas nesse mesmo ministério, nesse mesmo chamado, porque Deus, ele tem uns ministérios diferentes, que ele dá a um de acordo com sua vontade, por crescimento da igreja. Fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser.